Graça e paz a todos, Pastor Flávio Soares aqui, em mais um devocional Caminhando com Cristo. Para você que está conosco pela primeira vez, seja muito bem-vindo. E você que já nos acompanha pelas mídias sociais, seja muito bem-vindo e traga mais um. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a soberania do Senhor, a importância de um devocional. Estudos comprovam que o contato diário com a palavra de Deus faz com que você se torne uma pessoa mais calma. Sendo assim, você é capacitado para controlar os seus impulsos e as suas emoções, vencendo vícios e comportamentos inadequados. Existem relatos que o contato diário com a palavra de Deus pode até mesmo trazer cura física para o seu corpo e para a sua mente. Para que você possa entender melhor o tema de hoje, vamos de vídeo! Evangelho de Jesus Cristo conforme narrou São João, no capítulo 19, verso 9 ao 11. Essa é a mensagem do Caminhando com Cristo para o dia de hoje. E entrou outra vez na audiência e disse a Jesus: De onde tu és? Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Disse-lhe, pois, Pilatos: Não me falas a mim? Não sabe tu que eu tenho poder para te soltar? Respondeu Jesus: Nenhum poder terias contra mim, se dos céus não te fosse dado. Mas aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. Todo o propósito debaixo do céu está debaixo da soberania do Supremo Deus. O Pai assim quis entregar o Filho, e o Filho assim concordou a se entregar em sacrifício por nós. Todas as vezes que eu leio essa declaração de Jesus, quando ele fala: nem o poder e autoridade terias contra mim, se do alto não te fosse concedido, eu lembro outros governantes que também eram tão massacradores quanto Pilatos, e assim também o Senhor o fez como servos. Um exemplo bem claro, Nabucodonosor, que o Senhor nas Escrituras chama de meu servo Nabucodonosor. O texto de hoje me leva a duas reflexões. A primeira delas: nem eu nem você fazemos nada se não for de acordo com a vontade e a soberania do Supremo Deus. Se você tem um ministério, um dom, um chamado, isso só pode ser administrado se do alto o Senhor lhe der essa graça. A segunda reflexão é quando nós temos uma liderança opressora, seja um governo, seja um chefe, seja um líder de Estado, seja qual for a circunstância, é dado-nos a oportunidade de nós intercedermos e orarmos com intensidade e até mesmo jejuarmos para uma mudança, para uma intervenção do poderoso Deus, porque assim ele prova mais uma vez a sua soberania. Assim foi com Nabucodonosor, assim foi com Herodes e assim foi com tantos líderes. Por exemplo, Faraó. A própria Bíblia diz que Faraó, nos 10 mandamentos, ele que endureceu o coração de Faraó durante 10 vezes e por causa de um propósito específico. Seja ministrando no templo, louvor, adoração, palavra, uma oração, seja o que for que nós estejamos fazendo para Ele, ou até mesmo um governo que parece ser tirano, saibamos que todas as coisas são por Ele, para Ele e através dEle. É fato e é verdade que existem duas vontades do Senhor. Existe a vontade permissiva do Senhor e existe a vontade absoluta, plena do Senhor. E como diferenciar? É muito simples. Todas as vezes que você estiver em uma situação na qual você coloca os seus joelhos no chão e a sua oração, o seu jejum, ele é atendido em momento oportuno, nós estamos falando sobre a vontade permissiva do Senhor. Mas quando se trata da vontade absoluta do Senhor, você pode orar, você pode jejuar, você pode clamar, você pode rasgar as suas vestes, mas a sentença não tornará atrás. Um bom exemplo disso? Jesus no Getsêmani. Ele orou 3 vezes ao Pai dizendo: Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja feito a minha vontade, mas a sua vontade. Outra situação que era dentro da vontade permissiva do Senhor, porque essa era a vontade absoluta. O Pai era irredutível. Ele tomou a decisão e o Filho aceitou se entregar
na morte de cruz. Mais um bom exemplo da vontade permissiva do Senhor foi quando o rei Ezequias recebeu a mensagem de Isaías que ele deveria colocar a casa em ordem, que certamente ele iria falecer. Então ele virou para o lado, chorou copiosamente e em uma oração ele falou: Senhor, lembra-te de mim, que andei de forma reta diante da tua presença. E isso fez com que mudasse a sentença. Isaías não chegou nem ao portão da cidade, ele teve que voltar e falar com o rei Ezequias que ali estaria sendo revertida a sentença, ele receberia 15 anos a mais, seria acrescentado ao seu curso. Outro exemplo da vontade absoluta do Senhor foi o que aconteceu com o rei Davi. Davi teve um filho com Batseba, um filho que era fruto de um adultério, no qual a criança nasceu, a criança cresceu, a criança adoeceu. Davi foi para o jejum e oração, no qual ele não se alimentava das suas especiarias e não usava as vestes reais, mas usava pano de saco e cinza. Durante uma semana ele se prostrou diante da presença do Senhor, porém a decisão do Senhor já tinha sido executada. O Senhor tinha decidido que aquela criança não viveria, e assim se fez. Davi, compreendendo a vontade do Senhor, se levantou do seu jejum, colocou as suas vestes reais, se ungiu e voltou a adorar ao Pai. Então ele conseguiu compreender que ali estava sendo executada a vontade absoluta do Senhor. E tudo que ele poderia fazer em matéria de oração, jejum, ele fez. Durante uma semana ele ficou prostrado e não teve um resultado, porque ele estava recebendo a sentença da vontade absoluta do Senhor. E como nós podemos saber quando é a vontade absoluta do Senhor e quando é a vontade permissiva do Senhor? Não existe uma fórmula mágica, não existe um botão de liga e desliga. Existe permanência, existe persistência, existe relacionamento. Assim como você conhece a sua esposa, seus filhos, seu esposo, seus filhos, seus vizinhos e amigos, durante um longo tempo de convivência, assim também será com o Senhor seu Deus. Conforme você ora, você vai saber quando é a voz do Pai e quando não é a voz do Pai, quando é a vontade dele e quando não é a vontade dele, e quando é a vontade permissiva na qual ele te dá a oportunidade de se humilhar, orar e jejuar e mudar a sentença. Então, no decorrer dos períodos, você vai começar a compreender, porque o nosso Deus é um Deus de relacionamento e Ele espera isso de mim e de você. Lembre-se sempre, ninguém vence sozinho. Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo!